Olá pessoal, tudo bem? Professor Rony Coser em mais um conteúdo aqui em vídeo no nosso canal no YouTube, Professor Rony Coser. Vocês estão vendo que eu gosto de me identificar como professor, entendo que essa é uma tarefa muito nobre e sobremodo útil à sociedade. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre plano de aula. E esse plano de aula ele foi aí elaborado para uma aula, para uma videoaula, que pode ser também utilizado para uma aula presencial, sobre a crise de 1929 ou a Grande Depressão. Repare aqui no canal, eu acho importante mostrar isso a vocês, eu fiz o plano de aula e gravei a videoaula. A videoaula está aqui, ó. Se você olhar aqui, nessa parte aqui, ó, o primeiro vídeo que aparece aqui na lista é justamente da videoaula da crise de 1929. E até aproveitar e pedir a você que se inscreva no canal, caso você ainda não seja, não deixe de se inscrever. É, e, e aí, caso você queira depois, após assistir esta videoaula, onde eu vou comentar o plano de aula, você pode assistir também o vídeo, né, o vídeo ou a videoaula, melhor, que emana deste plano de aula. Tá? Então é importante eu falar isso aqui para vocês. Aqui, pessoal, o plano de aula ele foi montado, mas ele, de certo modo, né, ele é fictício, porque eu estou utilizando aqui o nome de uma escola, onde eu atuei como professor de História, cobrindo uma licença num período de quase um mês, ali foi um período bem curtinho, e eu ministrei e falei, inclusive, sobre a crise dei aula justamente sobre a crise de 1929, para as turmas ali dos 8º e 9º anos, no ensino fundamental. E esse modelo de plano de aula que nós estamos utilizando aqui, pessoal, é o modelo da Faculdade Católica Paulista, tá? Onde eu sou aluno no curso de licenciatura em História. Tá? Então, muito legal, faculdade muito bacana, recomendo. Lá sou aluno na licenciatura em História EAD. Aqui, pessoal, repare que o modelo da UCA, né, também, a gente chama também de UCA, Universidade Católica Paulista, repare que no caso aqui do modelo da UCA, ele está em paisagem, tá? Até por isso que eu não estou aparecendo aqui para vocês, eu normalmente apareço nos vídeos, mas optei aqui por não aparecer, assim como na videoaula também não, para preencher a tela toda, aproveitar melhor a tela. Deixa eu até fechar aqui o painel aqui com as abas do Word, e aí para a gente poder aproveitar melhor. Então, é um plano que está no modelo paisagem, tá? E você tem aqui as informações em forma de colunas. Então nós temos aqui os objetivos gerais, deixa eu ir coluna por coluna, né? Temos aqui os objetivos gerais, os objetivos específicos, isso nos faz lembrar, repare pessoal, estou explicando o plano de aula, tá? O que é um plano de aula, como preparar um plano de aula, como entender um plano de aula e como aplicar um plano de aula, tudo isso você vai entender a partir desse contato nosso aqui, tá bom? Dessa videoaula aqui. Então repare que o plano ele tem os objetivos gerais e os objetivos específicos. Qual a diferença entre um e outro? Isso nos faz lembrar da disciplina de metodologia da pesquisa científica, né? E nos objetivos gerais você tem uma abrangência maior e panorâmica. Os objetivos específicos eles podem ser entendidos aqui como ou devem ser entendidos como desdobramentos dos objetivos gerais. Por exemplo, quando você vai escrever um artigo científico, coisa que eu faço muito, você vai colocar ali objetivo geral, ou você não, a depender do modelo, da exigência da faculdade, ou da revista, no periódico onde você vai publicar, normalmente, quando você vai publicar num periódico, você não escreve lá objetivo geral, objetivos específicos, né? Você não faz isso. Mas está subentendido ali, normalmente você fala isso no resumo e na introdução, né? Então você vai fazer um projeto, coisa que eu tenho feito bastante também, né? Ajudado algumas pessoas, inclusive, sempre ajudando, assessorando na elaboração, revisão e também como orientador em projetos de pesquisa. Então você tem lá o objetivo geral e objetivos específicos. Então o que se entende? Que os objetivos específicos eles emanam do objetivo geral, né? E no plano de aula não é muito diferente. Por exemplo, aqui, o meu objetivo ou objetivos gerais, né? Eu coloquei explicitar o que foi a crise econômica de 29 e quais foram. Então são dois objetivos gerais. Primeiro,
explicar o que foi a crise de 1929. E aí eu vou precisar falar dos seus antecedentes, né, o que aconteceu, aí vem lá a questão daquele dia em que acontece aquela quebradeira e os bancos na sequência começam a quebrar também, enfim. Então eu vou explicando o que foi essa crise e as consequências decorrentes dessa crise. Óbvio, um evento daquela magnitude geraria impactos, ainda que na ocasião as pessoas acharam que a crise duraria dias, depois semanas, depois meses. O fato é que durou anos, né? E só na administração de Franklin Delano Roosevelt é que começa-se de fato a tomar medidas que vão resolver ou ir aos poucos superando, contribuir para que a nação fosse superando a crise, né? Então eu coloco aqui os objetivos gerais, ou seja, disso aqui eu vou desdobrar uma série de coisas, né, que são os objetivos específicos. Então eu tenho como objetivo específico discorrer sobre os fatores que precederam a crise. A crise não surge no vácuo do nada, né? A história ela tem muito disso, né, dos desdobramentos. Então, quais foram os fatores que culminaram, que desdobraram na crise de 1929? Depois, delinear os impactos da crise para os Estados Unidos. Na sequência, olha o desdobramento, tá vendo? Percebe como os objetivos específicos vão desdobrando? Delinear, indicar os impactos da crise para o mundo. Depois, na sequência, repara que tem uma progressão conceitual, né? Não é uma coisa que você faz de maneira aleatória, né? Discorrer sobre o New Deal. Eu acho que a pronúncia é assim, gente. Quem é bom de inglês aí, me corrija se estiver errado. Então, discorrer sobre o New Deal, ou seja, o novo acordo, o novo pacto, né, a nova proposta econômica ali para resolver o problema da crise. E, claro, a gente sempre busca contextualizar o estudo da história na nossa realidade. Então, comentar sobre os impactos da crise no Brasil, as medidas que aqui foram tomadas para a superação da crise. Então, olha que coisa legal, né? O plano de aula, ele sempre especifica também os conteúdos, né? Ou seja, o que eu vou ensinar, né? A metodologia, ela é o como vou ensinar. O conteúdo é o que vou ensinar. Às vezes a gente se confunde ali, né? O que é conteúdo e o que é metodologia, porque as duas coisas conversam, estão correlacionadas, né? Mas o conteúdo é aquilo que eu vou ensinar. A metodologia é o como eu vou ensinar esse conteúdo, né? Então aí, dentro disso eu tenho a questão do excesso de produção, tanto é que naquela época, olha, eu estou dando aula de história, né? Ao invés de falar do plano. Tanto é que naquela época havia, né, o estilo de vida americano, né, o padrão de vida americano, o sonho americano, né, e tudo isso caiu, de certo modo, quando então, havia um excesso de produção, de consumismo. Então vem a crise e, de certo modo, esse sonho americano começa a ruir, né? Então você tem a quebra da Bolsa de Nova York, desemprego, fome, a quebradeira de bancos, quebradeira de empresas. Repare que, seguindo aqui, né, esses conteúdos, eles têm certa relação com os objetivos específicos aqui. Então, desemprego, fome, o New Deal, que foi justamente esse plano implementado no governo de Roosevelt, né? No Brasil, você tem aí a queima de café, o excedente de produto no mercado, sem condições de ser adquirido e consumido. Em função da crise, o mercado não conseguia absorver essa produção que se tornou um excedente de produção, né? Então, eles começam a queimar toneladas e toneladas de café, dentre outras medidas, né, que foram tomadas. Como é que que método eu vou usar para ensinar esse conteúdo? Então, aí eu coloco exposição oral de 20 minutos a respeito do tema. Não é o caso lá da videoaula, porque houve uma delimitação de tempo menor, né? A videoaula não podia ter mais que 10 minutos, eu até extrapolei um pouquinho e fiz com 14, mas vamos imaginar que eu estou aplicando aqui a uma sala de aula, né, onde eu tenho lá, por exemplo, no meu caso, eu tinha 50 minutos para cada aula. Então, exposição oral de 20 minutos a respeito do tema. E aí, qual metodologia eu iria empregar? Uma metodologia ativa, inversão da sala de aula, utilizando-se do artigo impresso distribuído para os alunos, divididos em grupos, 5 alunos cada grupo, e resposta a perguntas dispostas no quadro branco. Os alunos deverão ler e responder em seus cadernos essas questões, tá? Então, obviamente, essa metodologia vai exigir a continuidade numa aula seguinte.
tá? Porque com 50 minutos para fazer isso aqui não dá, né? Recursos: quadro branco, projetor, o artigo impresso para distribuição e leitura pelos alunos. Então, uma das grandes vantagens do plano de aula, tá, pessoal? Uma das grandes vantagens é justamente ele te ajudar a prever o que você vai precisar em sala de aula, né? Bom, se eu vou levar um artigo impresso, eu tenho 35 alunos numa sala, estou pensando aqui uma realidade de rede pública, né? Então eu preciso levar o artigo impresso. Eu tenho que fazer isso previamente, junto lá com a secretaria. E os alunos, eu posso pensar, quando eu digo aqui no plano de aula, quando eu registro aqui no plano de aula, recursos, né? Eu preciso considerar não apenas ou exclusivamente os recursos que eu, professor, vou precisar, mas também os recursos que os alunos vão precisar, porque senão eu não consigo desenvolver a tarefa. Então isso também tem que estar previsto, ok? Avaliação, tá? Qual é a avaliação? Responder, e lembrando, pessoal, do conceito de avaliação, Dália Libânio, Didática, esse livro que é quase uma bíblia da pedagogia, né? Seu livro Didática, a gente precisa aí lembrar do Libânio, que a avaliação ela tem como propósito, né, averiguar o aprendizado do aluno. Não é punir o aluno, tá? Não é expor o aluno, mas avaliar. E lembrando que a avaliação muitas vezes, ou melhor, a ideia correta de avaliação em pedagogia é justamente que a avaliação não avalia apenas o aluno, mas avalia também o professor, avalia a metodologia empregada, né? Então, e exigindo inclusive revisões às vezes, né? Então, para terminar, pessoal, que o tempo aqui já estrangulou, os alunos vão responder discursivamente em grupo as seguintes questões: o que desencadeou essa crise, o que foi o New Deal, etc, etc. Tá? No final, referências bibliográficas, o que eu acho muito válido. Também o modelo aqui da UCA tem a inclusão das referências bibliográficas, eu acho isso muito importante. Eu estou trabalhando aqui com alguns autores de peso aí, na disciplina História, como o Boris Fausto, grande historiador, Gilberto Cotrim, né? Jacques Legoff, História e Memória, né? Também um livraço. E um pequeno livro que é bem didático, assim, parece aqueles livros até pensados para concurso, mas que tem a sua utilidade também, né? Porque às vezes a gente sente falta de uma obra assim mais panorâmica, mais introdutória, que apresenta os conceitos assim de maneira mais objetiva, que é esse do Carlos Alberto Schneeberger, eu acho que é isso, ou Schneeberger. É o Manual Compacto de História Geral para o Ensino Médio, né? Apesar de ser para o ensino médio, mas ele é bem didático e atinge aí também, no caso, o meu público, que eu contemplei aqui. No caso, estou pensando uma turma de 9º ano, tá? E pensando uma aula aí com duração de 1 hora. Tá joia? Pessoal, espero ter contribuído aí com esse modelo de plano de aula, espero ter ajudado vocês. Lembrando que esse plano de aula ele é um plano pensado para a disciplina História, para uma turma de 9º ano, numa escola da rede pública, mas isso pode ser aplicado em contextos variados, inclusive no contexto da educação cristã, para quem trabalha aí com escola dominical, eu que tenho obras publicadas nessa área também, é claro, devendo se adaptar o plano a essa realidade que difere um pouco, ou até substancialmente, da rede pública e da rede privada de ensino. Tá bom? Grande abraço a todos aí.